Capítulo 1. Rumo ao abismo. A infância difícil e o ambiente hostil. Imagine uma pequena casa em um bairro tumultuado de São Paulo. Em uma década onde o mundo parecia estar em constante movimento. É na década de 70, e as paredes desse lar modesto estão marcadas por mais do que apenas o desgaste do tempo. Elas são testemunhas silenciosas de uma infância marcada pela adversidade. Dentro dessa casa vive Carlos, um menino negro com olhos grandes e expressivos, que já carrega mais peso nos ombros do que qualquer criança deveria. Carlos é filho de uma mãe esforçada, mas sobrecarregada. Ela faz o possível para oferecer amor e um lar, mas a realidade é cruel. O padrasto, um homem dominado pelo vício do álcool, transforma a casa em um campo de batalha constante. Suas noites são cheias de gritos e brigas, e a atmosfera é carregada de uma tensão palpável. Carlos, ainda muito jovem, aprende a arte de se esconder nas sombras, tanto físicas quanto emocionais. Ele descobre que a única maneira de encontrar algum tipo de paz é se refugiando na escola, um lugar onde ele pode escapar do caos em casa, mesmo que por pouco tempo. A escola se torna seu refúgio, um espaço onde as brigas e o medo são substituídos por livros e a sensação de segurança temporária. No entanto, a realidade do lar é implacável. Cada noite é uma corrida contra o relógio, esperando que o silêncio venha logo para que ele possa adormecer sem os ecos das brigas e das ameaças. A violência do padrasto é uma sombra constante, e Carlos se acostuma a viver com uma sensação de medo que o acompanha até mesmo quando está na escola. O pequeno Carlos não compreende completamente as complexidades de seu ambiente, mas sente o impacto da violência e do álcool. A raiva e o medo são seus companheiros constantes. Seu padrasto não é apenas uma figura ameaçadora. Ele é um lembrete cruel de que o mundo pode ser injusto e imprevisível. Carlos cresce com um sentimento de inadequação, uma crença de que, se algo deu errado, deve ser sua culpa. Mas a história não termina com a resignação. Em meio a essa tempestade de adversidades, algo dentro de Carlos começa a se transformar. Ele começa a perceber que, apesar de tudo, há uma pequena faísca de esperança. Ele começa a entender que, mesmo que a vida o tenha colocado em uma situação desafiadora, ele tem uma escolha a fazer. Ele pode deixar que seu passado defina seu futuro, ou pode buscar uma saída, mesmo que as chances pareçam mínimas. Carlos, apesar de sua infância tumultuada, mantém uma pequena chama de esperança. Ele aprende que a força interior pode ser forjada nas circunstâncias mais difíceis. E assim, com cada dia que passa, ele carrega consigo a crença de que, por mais sombria que seja sua situação, sempre há um caminho para a luz. Capítulo 2. A separação e o peso da solidão. Carlos sempre teve um sonho de construir uma vida melhor para si e para sua família. Ele imaginava um futuro onde as dificuldades de sua infância fossem apenas memórias distantes, substituídas por momentos de alegria e estabilidade. Mas, como a vida tem suas próprias regras, a realidade estava prestes a dar uma reviravolta cruel. Após anos de luta e esperança, o casamento de Carlos com Maria entrou em um ponto de ruptura. As promessas de um futuro melhor foram se dissipando, substituídas por discussões e desentendimentos cada vez mais frequentes. Maria, exausta pela constante insegurança e pelas dificuldades financeiras, tomou a decisão que Carlos temia, mas sabia que era iminente: a separação. A palavra ecoou na mente de Carlos como um grito silencioso de desespero. Ele viu seu mundo desmoronar em um instante. O momento da separação foi um turbilhão emocional. Carlos, ainda abalado pela notícia, se viu de repente empurrado para uma realidade que não havia previsto. De um dia para o outro, ele se tornou o único responsável por Lucas, seu filho pequeno. A dor e a confusão se misturaram com uma responsabilidade esmagadora. Não era apenas a separação de Maria que o afetava. Era a perda de um apoio essencial, de alguém que compreendia a profundidade de sua luta e que, de alguma forma, compartilhava o peso da vida. As primeiras semanas foram um caos. Carlos tentava encontrar uma rotina, uma nova normalidade em meio ao caos que se instalou. As noites sem dormir se tornaram mais frequentes, e a sensação de estar completamente sozinho em um mar de desafios era avassaladora. Ele se perguntava como poderia lidar com a pressão de ser pai e mãe ao mesmo tempo, sem o suporte que havia conhecido. A dor da separação não era apenas emocional. Era física, e se manifestava em cada gesto diário, em cada desafio que parecia insuperável. Cuidar de Lucas, tão pequeno e dependente, tornou-se uma tarefa monumental. As necessidades básicas do filho, como comida e segurança,
agora recaíam exclusivamente sobre seus ombros. Carlos se via lutando para equilibrar o trabalho e as responsabilidades parentais, sem uma rede de apoio. As tardes eram preenchidas com tentativas desesperadas de encontrar trabalho, enquanto as noites eram dedicadas a garantir que Lucas estivesse alimentado e confortável. A exaustão mental e física parecia interminável. Cada dia era uma luta constante entre a esperança e o desespero. Carlos buscava por um sinal de que as coisas melhorariam, mas a sensação de estar preso em um ciclo interminável de dificuldades parecia esmagadora. Ele tentava manter a aparência de normalidade para Lucas, sorrindo e brincando com ele, mesmo quando sua própria dor o consumia. O medo de falhar como pai era uma sombra constante, e a sensação de solidão parecia um peso quase insuportável. A separação não apenas fragmentou sua vida pessoal, mas também desafiou sua identidade. Carlos se viu refletindo sobre suas próprias escolhas e seu passado, questionando se poderia ter feito algo diferente. Ele sentia o peso de ser o único responsável por Lucas, e o medo de não estar à altura dessa responsabilidade pairava sobre ele como uma nuvem escura. Mas, apesar do desespero e do medo, havia uma pequena centelha de determinação dentro de Carlos. Ele sabia que, não importando quão difícil fosse, ele tinha um propósito agora: garantir que Lucas tivesse uma chance de um futuro melhor. A luta pela sobrevivência e pela dignidade era intensa, mas Carlos estava determinado a continuar lutando, não apenas por si mesmo, mas por seu filho, que era a razão pela qual ele levantava a cada manhã, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Capítulo 3. Viver nas ruas de São Paulo. A luta diária pela sobrevivência. Imagine o caos e a cacofonia das ruas de São Paulo, um labirinto urbano onde cada esquina esconde uma nova batalha pela sobrevivência. É nesse cenário implacável que Carlos e seu filho Lucas se encontram, deslocados e à mercê da cidade que nunca para. A vida nas ruas não é apenas uma luta física. É uma batalha constante contra o desespero e a perda de dignidade. Carlos e Lucas não têm um lar fixo, apenas um lugar que podem chamar de abrigo por algumas horas. Às vezes, é um canto em uma estação de metrô, outras vezes, é um abrigo improvisado em um parque. Cada novo dia começa com a mesma pergunta angustiante: onde encontrar comida? Carlos se levanta antes do sol e se dirige aos locais de distribuição de alimentos, onde filas longas e esperanças frágeis são a norma. Ele observa outras pessoas, cada uma com sua própria história de sofrimento, e se pergunta se algum dia isso mudará. O dia é uma maratona de busca por segurança e sobrevivência. Carlos e Lucas vagam pelas ruas, tentando evitar áreas perigosas, onde a violência e a criminalidade são uma ameaça constante. Carlos tem que tomar cuidado redobrado, não apenas com os perigos das ruas, mas também com os olhares julgadores e a indiferença de uma sociedade que parece esquecer aqueles que estão à margem. Cada movimento é calculado. Cada decisão é uma questão de segurança. Ele precisa encontrar um lugar onde possam dormir à noite, longe dos olhares curiosos e das ameaças potenciais. A comida é uma constante preocupação. Carlos se vê recorrendo a doações de instituições de caridade e até mesmo pedindo a estranhos para garantir que Lucas tenha algo para comer. Ele tenta manter a aparência de normalidade para seu filho, mas cada refeição é uma batalha. Lucas, com seus olhos grandes e curiosos, pergunta sobre o que vai comer, e Carlos, com um nó na garganta, tenta manter o sorriso no rosto, mesmo quando a realidade é muito dura para ele. A dificuldade em conseguir comida suficiente é uma constante fonte de angústia para Carlos, que se vê forçado a fazer escolhas difíceis e a lidar com a frustração de ver seu filho passar fome. Encontrar um lugar seguro para dormir à noite é outra tarefa hercúlea. As ruas são implacáveis, e muitas vezes, Carlos e Lucas se veem sem escolha a não ser se acomodar em lugares onde a segurança é uma ilusão. Eles procuram abrigos temporários ou espaços onde possam ficar sem atrair muita atenção, mas a sensação de insegurança nunca desaparece. A cada novo local, Carlos se vê revisando mentalmente a segurança do lugar e procurando por sinais de perigo. Ele é constantemente alertado pelo medo de que a qualquer momento, sua frágil rotina pode ser quebrada. O peso da responsabilidade de cuidar de Lucas enquanto enfrenta essas adversidades é esmagador. Carlos se sente preso em um ciclo interminável de luta e desespero. Ele está ciente de que seu filho está observando, absorvendo tudo, e isso faz com que sua luta se torne ainda mais intensa. Cada dia nas ruas é uma tentativa desesperada de manter a dignidade e a esperança vivas, de garantir que Lucas não apenas sobrevive, mas também sinta algum senso de normalidade e amor.
O calor do dia e o frio da noite se tornam apenas uma parte do que eles enfrentam. Carlos e Lucas são resilientes. Mas a luta pela sobrevivência nas ruas de São Paulo transforma cada pequeno momento em uma batalha. A cidade, com suas luzes brilhantes e promessas de um futuro melhor, parece um sonho distante, um contraste cruel com a realidade implacável das ruas. Carlos está determinado a não deixar que a dureza das circunstâncias defina sua vida e a de Lucas. Mas a cada dia, ele se vê lutando para manter a esperança acesa enquanto enfrenta uma realidade que parece cada vez mais opressiva. Capítulo 4. Entre a esperança e o desespero. O dia a dia no limite. Em um canto esquecido de São Paulo, onde os sonhos muitas vezes parecem se desfazer antes mesmo de ganhar forma, Carlos e Lucas enfrentam uma realidade onde cada dia é um jogo entre a esperança e o desespero. A cidade pulsa ao redor deles com sua energia vibrante. Mas para os dois, a vida é um ciclo de dificuldades e pequenas vitórias, entrelaçadas em uma dança constante com o destino. O dia começa cedo para Carlos. As primeiras luzes da manhã não trazem apenas um novo dia, mas uma nova chance de lutar por algo melhor. O frio da madrugada é uma lembrança cruel da fragilidade de sua situação. Carlos se levanta e, após uma rápida refeição improvisada, começa a jornada pela cidade, buscando qualquer oportunidade para garantir um pouco de dignidade e sustento. A cada passo, ele carrega o peso de sua responsabilidade não apenas como pai, mas como alguém que precisa provar a si mesmo que a esperança não é um luxo, mas uma necessidade vital. Mesmo em meio às adversidades, Carlos faz questão de manter um semblante de normalidade para Lucas. Ele sabe que, para seu filho, a vida deve parecer um pouco menos dura, um pouco mais segura. As tardes são preenchidas com tentativas de encontrar trabalho. Carlos visita pequenas empresas e tenta vender seu serviço em troca de algum dinheiro ou ajuda. Muitas vezes, a resposta é a indiferença ou a rejeição. Mas Carlos continua, movido pela necessidade de proporcionar algo melhor para Lucas. A dignidade é algo que Carlos valoriza profundamente, mesmo quando as circunstâncias o forçam a pedir ajuda. Ele frequenta centros de assistência e busca por doações, mas sempre se esforça para não se deixar consumir pela humilhação. Cada pequena vitória é uma luz na escuridão. Quando consegue um pouco de comida ou uma pequena quantia de dinheiro, ele sente uma onda de alívio, sabendo que isso proporcionará um pequeno conforto para Lucas. Esses momentos, embora modestos, são celebrados como conquistas importantes, uma prova de que, apesar de tudo, ele está conseguindo manter a dignidade em meio ao caos. O cotidiano é uma luta constante, mas também é preenchido com momentos inesperados de bondade. Carlos encontra pessoas que, apesar de suas próprias dificuldades, oferecem um sorriso gentil ou um gesto de solidariedade. Essas interações, embora breves, servem como lembretes de que ainda há humanidade e compaixão no mundo. Carlos se apega a esses momentos, usando-os como combustível para continuar sua jornada. Eles são pequenas chamas de esperança que iluminam o caminho escuro que percorre. À noite, quando a cidade se acalma, a realidade das ruas se torna ainda mais evidente. Carlos e Lucas se acomodam em um novo abrigo improvisado, tentando transformar um espaço frio e impessoal em um refúgio temporário. Carlos se deita ao lado de Lucas, seu filho pequeno, tentando acalmá-lo com histórias e promessas de um futuro melhor. Ele se agarra a essas pequenas promessas como âncoras em uma maré de desespero. Cada noite é uma luta para manter a esperança viva, mesmo quando as sombras da incerteza e da insegurança são mais densas. A vida na rua é implacável, mas Carlos aprende a encontrar beleza e força nos momentos mais simples. Um sorriso de Lucas, uma conversa amigável com um estranho, ou até mesmo o simples ato de encontrar um lugar onde possam descansar por algumas horas são vitórias pessoais significativas. Ele sabe que, apesar das adversidades, essas pequenas vitórias são o que mantém sua humanidade e sua esperança intactas. Carlos e Lucas seguem em frente, passo a passo, dia após dia. O desespero é uma presença constante, mas a esperança é a força que os impulsiona. Em meio à luta pela sobrevivência, eles encontram uma maneira de viver, não apenas de existir. Cada dia é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a dignidade e a esperança são as forças que mantêm a vida pulsando, mesmo quando o mundo ao redor parece estar desmoronando. Capítulo 5. O despertar. A decisão de mudar de rumo. Em meio à rotina implacável das ruas de São Paulo, onde cada dia parecia ser uma luta interminável pela sobrevivência, Carlos se encontrou em um momento de reflexão que mudaria sua vida para sempre.
Era uma noite particularmente difícil. O vento frio cortava a cidade, e o abrigo improvisado onde Carlos e Lucas se refugiavam estava longe de oferecer conforto. O desgaste emocional e físico estava a ponto de torná-lo insuportável. Mas, em meio à escuridão e ao desespero, uma ideia começou a brotar em sua mente, algo que ele havia adiado por muito tempo. Enquanto Lucas dormia, aninhado em um cobertor rasgado, Carlos sentou-se no chão frio, olhando para o pequeno rosto do filho. A visão de Lucas, tão vulnerável e inocente, fez com que uma onda de determinação o envolvesse. Carlos estava cansado de ser um espectador passivo em sua própria vida. Ele se lembrou dos sonhos que tinha antes da separação, antes das ruas. Ele se lembrou do desejo ardente de oferecer a Lucas uma vida melhor. Uma vida que ele nunca teve. O desejo de mudar era palpável, quase físico. Carlos se perguntou se a vida que ele vivia era realmente tudo o que ele poderia esperar. A decisão de mudar não era apenas uma necessidade, era uma questão de sobrevivência emocional e física. Ele precisava acreditar que havia uma saída, que o futuro de Lucas não estava irrevogavelmente condenado à mesma escuridão que havia dominado sua própria infância. Naquela noite, a determinação de Carlos solidificou-se. Ele fez uma escolha. Iria buscar uma oportunidade de mudar de vida, não importando o quanto fosse difícil ou incerto o caminho. O primeiro passo foi acreditar em si mesmo. Carlos sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos e rejeições. Mas ele estava disposto a lutar com todas as suas forças. Ele fez um plano mental para sua jornada. Começaria por encontrar um trabalho, qualquer trabalho, que pudesse proporcionar um pequeno alívio financeiro. Ele precisava garantir um teto fixo para ele e Lucas. Uma base estável a partir da qual pudesse construir algo mais sólido. O despertar foi um momento de epifania. Carlos percebeu que, apesar das adversidades, ele possuía algo inestimável. A capacidade de fazer escolhas e a força interior para transformar sua vida. Ele começava a ver além das limitações das ruas e imaginava um futuro, onde seu filho pudesse crescer com oportunidades reais e uma vida livre de medo e insegurança. Nos dias seguintes, Carlos se empenhou em buscar todas as oportunidades possíveis. Ele se aproximou de organizações de apoio e começou a frequentar workshops de emprego e cursos gratuitos. Tudo com o objetivo de adquirir novas habilidades e aumentar suas chances no mercado de trabalho. Cada pequeno avanço era um passo mais perto de seu objetivo. Ele percebeu que, para mudar sua vida, precisava estar disposto a enfrentar cada desafio com coragem e resiliência. Carlos também começou a investir seu tempo em aprender sobre finanças e gestão, uma área que sempre lhe interessou, mas que ele nunca havia considerado uma possibilidade real devido às suas circunstâncias. Ele lia livros emprestados, assistia a vídeos educativos e se dedicava a absorver o máximo de conhecimento possível. Ele estava decidido a transformar sua própria vida e, por consequência, a vida de Lucas. A decisão de mudar de rumo não foi fácil, mas foi impulsionada por um desejo profundo de garantir um futuro melhor para seu filho. Carlos sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia, mas estava determinado a avançar, passo a passo, em direção a um futuro onde a segurança e a estabilidade fossem mais do que meros sonhos. A jornada à frente era incerta, mas a determinação de Carlos de não deixar que as dificuldades definissem seu destino era o que o motivava a seguir em frente. Aquela noite, no meio da escuridão e do frio, Carlos fez uma escolha que mudaria sua vida. Ele escolheu acreditar em seu potencial e no futuro que poderia construir para ele e para Lucas. O despertar de Carlos não foi apenas uma decisão de mudança. Foi uma afirmação de esperança e uma declaração de que, mesmo em meio às maiores adversidades, a força interior e a determinação podem acender a luz de um novo começo. Capítulo 6. A primeira chance. Conquistando o estágio no banco. O sol estava alto e o calor era opressivo. Mas Carlos estava imerso em um mundo de nervosismo e expectativa. Após semanas de preparações e entrevistas, ele finalmente recebeu a notícia que havia esperado. Havia conseguido um estágio em um banco. Para muitos, poderia parecer apenas uma oportunidade comum. Mas para Carlos, era a chance de uma vida. A porta de entrada para uma realidade completamente diferente daquela das ruas de São Paulo. A primeira manhã no banco foi uma mistura de ansiedade e excitação. Carlos entrou no prédio elegante, com seus vidros espelhados e corredores impecáveis, sentindo-se como um estranho em um mundo de opulência. A contrastar com o ambiente refinado do banco estava o peso da responsabilidade que ele carregava, sabendo que precisava se destacar e aproveitar ao máximo essa oportunidade preciosa.
Ele se apresentou ao gerente e aos colegas de trabalho com um sorriso nervoso, mas confiante. Era um novo começo, e Carlos estava determinado a fazer valer cada momento. O desafio de equilibrar o estágio com a paternidade era monumental. As manhãs no banco eram exigentes, muitas vezes longas. Carlos chegava cedo, às vezes antes mesmo do sol nascer, e saía tarde, quando as ruas já estavam mergulhadas na penumbra. Entre as horas de trabalho e a carga de aprendizado sobre o ambiente financeiro, Carlos ainda precisava se assegurar de que Lucas estava bem cuidado. Ele se revezava entre o estágio e os cuidados com o filho, muitas vezes recorrendo a familiares e amigos para ajudar com a guarda de Lucas durante as horas mais críticas. O trabalho no banco foi um campo de aprendizado intenso. Carlos se viu imerso em um mar de gráficos, relatórios e transações financeiras. Cada tarefa, por mais simples que parecesse, era uma oportunidade para absorver conhecimento e ganhar experiência. Ele lidava com uma infinidade de responsabilidades, desde a organização de documentos até a análise de dados financeiros, e se esforçava para ser um ativo valioso para a equipe. A pressão era constante, mas Carlos estava determinado a se destacar. Ele sabia que seu futuro e o de Lucas dependiam do sucesso daquela experiência. O ambiente financeiro era um mundo complexo, e Carlos encontrou desafios inesperados. A dinâmica de um banco, com suas nuances e rigores, testou suas habilidades e seu conhecimento a cada dia. Ele enfrentava o desafio de se atualizar rapidamente sobre os processos financeiros e aprender a lidar com a pressão que vinha com o trabalho. Mas, apesar das dificuldades, Carlos era implacável em sua busca por conhecimento. Ele aproveitava cada oportunidade de treinamento e buscava orientação dos colegas mais experientes. Cada nova lição aprendida era uma pedra fundamental na construção de seu novo caminho. O estágio trouxe não apenas desafios, mas também pequenas vitórias que se tornaram os pilares de sua confiança crescente. Conquistar a confiança de seus supervisores e receber feedback positivo pelas tarefas bem realizadas foram momentos de grande satisfação. Carlos começou a perceber que estava realmente fazendo a diferença e que seu esforço estava começando a ser recompensado. Essas vitórias, embora modestas, eram a prova de que a mudança de rumo que ele havia escolhido estava começando a dar frutos. Em casa, Carlos tentava transferir o que aprendia no banco para seu tempo com Lucas. Ele explicava conceitos simples de finanças e economias ao filho, com a esperança de que, algum dia, Lucas também pudesse entender a importância de lutar por um futuro melhor. As noites eram preenchidas com histórias sobre perseverança e superação, e Carlos fazia questão de mostrar ao filho que, mesmo nas situações mais difíceis, havia uma luz no fim do túnel. O estágio no banco era mais do que uma oportunidade de emprego. Era a chance de transformar sua vida e a de Lucas. Cada dia no banco era um passo mais perto de um futuro onde ele poderia proporcionar ao filho uma vida melhor, longe das ruas e da insegurança. Carlos sabia que o caminho à frente ainda estava repleto de desafios, mas a experiência e o aprendizado adquiridos durante esse estágio foram a base sobre a qual ele começaria a construir sua nova vida. Naquele ambiente financeiro sofisticado, Carlos encontrou um propósito renovado e a convicção de que estava trilhando o caminho certo. Ele estava determinado a transformar sua chance em uma mudança real, não apenas para si mesmo, mas para o futuro de Lucas. A batalha para conquistar o estágio foi apenas o começo, e Carlos estava pronto para enfrentar o próximo capítulo de sua jornada, com esperança e determinação renovadas. Capítulo 7. Desafios e determinação. Superando as barreiras do início. O som das teclas do teclado e o murmúrio constante dos colegas de trabalho preenchiam o ambiente do banco. Carlos, com sua pasta de documentos e um olhar concentrado, se esforçava para absorver cada detalhe do novo mundo em que havia entrado. Embora o estágio fosse uma oportunidade valiosa, a realidade de enfrentá-lo era muito mais dura do que ele havia imaginado. O baixo salário que recebia era uma constante lembrança das dificuldades financeiras que ainda persistiam em sua vida, e a adaptação ao novo ambiente de trabalho parecia um desafio quase tão grande quanto a própria luta para manter a dignidade nas ruas. A primeira dificuldade era o salário modesto que Carlos recebia. O valor era quase insignificante comparado ao custo de vida em São Paulo, e ele se viu forçado a esticar cada centavo para cobrir as necessidades básicas para ele e Lucas. As contas acumulavam-se, e Carlos precisava fazer malabares financeiros para garantir que houvesse comida na mesa e que o aluguel do abrigo fosse pago. Mesmo as pequenas despesas se tornavam uma fonte de estresse, exigindo que ele encontrasse formas criativas de economizar e gerenciar seu orçamento apertado.
Enquanto enfrentava esses desafios financeiros, Carlos também estava lidando com a pressão e o ritmo acelerado do novo ambiente de trabalho. O banco, com sua cultura corporativa e expectativas elevadas, era um lugar onde cada movimento era observado e cada erro tinha consequências. Carlos, um novato em um mundo que estava longe de seu cotidiano anterior, tinha que se adaptar rapidamente às normas e procedimentos. O ritmo frenético das reuniões e o fluxo constante de informações financeiras eram avassaladores. Ele lutava para acompanhar as demandas e para provar seu valor em um ambiente onde a competição era intensa e a margem para erros mínima. A adaptação ao novo ambiente não era apenas uma questão de aprender novas habilidades, mas também de se ajustar a uma nova forma de pensar. Carlos estava acostumado a lidar com a incerteza e a improvisar na sobrevivência. Mas agora ele precisava se integrar a um sistema rígido e estruturado. Ele se viu mergulhado em gráficos complexos e relatórios detalhados, tentando entender a terminologia financeira e as nuances do mercado. Cada tarefa, por mais simples que fosse, exigia uma precisão e um foco que ele não estava acostumado. A sensação de estar constantemente um passo atrás era frustrante, mas Carlos sabia que precisava persistir. Os desafios não se limitavam apenas ao trabalho. Eles também se refletiam em sua vida pessoal. Carlos estava lutando para encontrar um equilíbrio entre suas novas responsabilidades e o tempo que precisava dedicar a Lucas. As horas no banco eram longas e extenuantes, e ele frequentemente chegava em casa exausto, apenas para enfrentar mais uma noite de cuidados com o filho. O cansaço acumulado era um teste constante de sua determinação, mas ele se recusava a deixar que isso o derrubasse. Apesar de todas as adversidades, Carlos era movido por uma determinação feroz. Cada obstáculo enfrentado no banco, cada desafio financeiro e cada momento de dúvida apenas reforçavam sua resolução de construir uma vida melhor para ele e para Lucas. Ele buscava orientação e apoio sempre que necessário, conversava com colegas mais experientes e absorvia o máximo de conhecimento possível. Carlos entendia que a estrada para o sucesso era pavimentada com dificuldades, mas ele estava decidido a não permitir que essas barreiras o impedissem de alcançar seus objetivos. A determinação de Carlos era visível para aqueles ao seu redor. Seus colegas começaram a perceber a sua dedicação e o esforço que ele colocava em cada tarefa. Gradualmente, ele começou a ganhar respeito e a estabelecer uma reputação de alguém que estava disposto a ir além para aprender e crescer. As pequenas vitórias e os avanços, embora lentos, começaram a acumular-se, oferecendo-lhe uma sensação de realização e esperança. Carlos se apegava à ideia de que cada desafio superado era um passo mais perto do futuro que ele desejava. A luta era intensa e a jornada estava longe de ser fácil, mas ele havia se comprometido a fazer o possível para transformar seu presente e o futuro de Lucas. Com cada dia que passava, ele reforçava sua crença de que, apesar das dificuldades, a perseverança e o esforço valeriam a pena. A batalha para superar as barreiras do início era apenas o começo de uma jornada que prometia uma transformação significativa, não apenas para Carlos, mas para a vida que ele estava construindo para seu filho. Capítulo 8. Aprendendo e crescendo. A jornada no mercado financeiro. À medida que o tempo passava, o banco se tornava menos um labirinto desconhecido e mais um campo fértil para o desenvolvimento de Carlos. O ambiente financeiro, com sua complexidade e dinâmica, começava a revelar seus segredos, e Carlos, determinado a aproveitar ao máximo essa oportunidade, mergulhava cada vez mais fundo no universo das finanças. O aprendizado e o crescimento se tornaram os pilares de sua jornada, moldando sua experiência e suas habilidades de maneiras que ele nunca havia imaginado. Carlos passou a enxergar o mercado financeiro com novos olhos. As informações que antes pareciam um emaranhado de números e gráficos começaram a se conectar, formando um panorama mais claro. Ele aprendeu a interpretar relatórios financeiros, a analisar tendências de mercado e a compreender as estratégias que moviam o mundo dos investimentos. Cada relatório lido, cada análise realizada, adicionava uma peça ao quebra-cabeça, e Carlos começou a entender a importância de cada detalhe no grande esquema das finanças. O desenvolvimento de suas habilidades não aconteceu de forma automática. Carlos enfrentava desafios diários, desde a necessidade de atualizar seus conhecimentos até a habilidade de aplicar teorias financeiras em situações reais. A adaptação ao mercado financeiro era um processo contínuo, e ele percebeu que, para se destacar, precisava estar em sintonia com as últimas tendências e desenvolvimentos. Ele investiu seu tempo em cursos adicionais e em ler materiais especializados,
buscando se manter à frente em um campo que estava em constante evolução. Um dos maiores aprendizados de Carlos foi a importância da paciência e da disciplina no mercado financeiro. Ele viu de perto como as flutuações do mercado poderiam ser imprevisíveis e como as decisões precisam ser tomadas com base em análises cuidadosas, não em emoções momentâneas. O ambiente financeiro ensinou a Carlos que o sucesso não vinha de apostas arriscadas, mas de uma abordagem metódica e estratégica. Cada decisão precisava ser ponderada e cada risco avaliado com precisão. Com o tempo, a experiência acumulada permitiu que Carlos desenvolvesse uma visão mais aguçada sobre as oportunidades de investimento. Ele começou a aplicar estratégias mais sofisticadas e a entender as nuances dos diferentes instrumentos financeiros. A confiança em suas habilidades cresceu, e ele começou a ser reconhecido por suas contribuições e por sua capacidade de lidar com situações complexas. As pequenas vitórias acumuladas ao longo do caminho solidificaram sua reputação e abriram portas para novos desafios e responsabilidades. A jornada de Carlos no mercado financeiro não foi apenas uma questão de adquirir habilidades técnicas, mas também de crescimento pessoal. Ele aprendeu a lidar com o estresse e a pressão, a equilibrar a análise crítica com a intuição e a confiar em seu próprio julgamento. Essas lições não apenas melhoraram seu desempenho profissional, mas também impactaram sua vida pessoal, ajudando-o a enfrentar adversidades com uma perspectiva mais madura e focada. Cada dia de trabalho no banco era uma oportunidade para aplicar o conhecimento recém-adquirido e para experimentar novas abordagens. Carlos se envolveu em projetos desafiadores e se tornou um membro valioso da equipe. A prática constante e o aprendizado contínuo moldaram suas habilidades, e ele começou a se destacar não apenas como um estagiário dedicado, mas como um profissional promissor no mercado financeiro. O ambiente financeiro, com sua complexidade e ritmo acelerado, foi o cenário onde Carlos fez a transição de um novato ansioso para um especialista confiante. A jornada foi repleta de desafios e momentos de autodescoberta, e cada experiência contribuiu para seu crescimento. Carlos percebeu que a verdadeira essência do aprendizado estava em não apenas adquirir conhecimento, mas em aplicá-lo de forma eficaz e adaptável. O tempo passou e Carlos começou a ver os frutos de seu trabalho árduo. Ele estava se preparando para o próximo passo em sua carreira, equipado com uma base sólida de conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo de sua jornada. A experiência no mercado financeiro transformou sua visão de futuro e lhe deu as ferramentas necessárias para continuar avançando. Carlos estava pronto para explorar novas oportunidades e enfrentar novos desafios, com a confiança de que sua jornada estava apenas começando. Capítulo 9. A conquista da licença. Um passo adiante na carreira. Após anos de trabalho árduo e dedicação, Carlos se encontrava à beira de uma nova conquista que poderia redefinir sua trajetória profissional: a obtenção da licença para operar na Bolsa de Valores. A jornada até esse ponto foi repleta de desafios, e a obtenção dessa licença não era apenas uma formalidade, mas um marco crucial que representava a concretização de seus esforços e a abertura de novas portas no mundo das finanças. O processo para obter a licença era meticuloso e exigente. Carlos sabia que para ser autorizado a operar na Bolsa de Valores, ele precisaria passar por uma série de exames rigorosos e comprovar seu conhecimento em regulamentações financeiras, práticas de mercado e ética profissional. A pressão era intensa, e o peso da responsabilidade parecia maior do que nunca. Cada detalhe do exame exigia uma preparação minuciosa, e Carlos dedicou semanas de estudo intenso para garantir que estava pronto para o desafio. Durante esse período, Carlos mergulhou em livros e materiais de estudo especializados, assistiu a seminários e participou de cursos adicionais para se familiarizar com todos os aspectos técnicos e regulatórios necessários. O equilíbrio entre o estudo e as suas responsabilidades diárias no trabalho e com Lucas era delicado, mas ele estava determinado a não deixar que nada se interpusesse entre ele e seu objetivo. As longas horas de estudo e a pressão constante eram desgastantes, mas Carlos sabia que o esforço valeria a pena. O dia do exame chegou, e Carlos sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Ele entrou na sala de prova com um profundo senso de propósito. A dificuldade das questões e o nível de complexidade eram desafiadores, mas Carlos estava confiante na preparação que havia feito. Ele se concentrou intensamente, abordando cada pergunta com a precisão e o cuidado necessários. O exame foi um teste abrangente de suas habilidades e conhecimentos, e Carlos sabia que a margem para erros era mínima. Depois de semanas de espera que pareciam uma eternidade, a tão esperada notícia chegou.
Carlos havia aprovado o exame e obtido sua licença para operar na Bolsa de Valores. A sensação de alívio e euforia foi indescritível. Ele sabia que essa conquista era a prova de seu trabalho árduo e da determinação inabalável que havia mostrado ao longo de sua jornada. A licença não era apenas um pedaço de papel. Era a validação de seu esforço e o passaporte para um novo capítulo em sua carreira. Com a licença em mãos, Carlos começou a explorar as novas oportunidades que surgiram. Ele foi capaz de começar a operar na Bolsa de Valores, o que lhe permitiu aplicar seus conhecimentos e habilidades de maneira mais prática e direta. Essa nova responsabilidade trouxe um novo nível de desafios e recompensas. Cada operação realizada, cada estratégia desenvolvida, era um reflexo do trabalho árduo que Carlos havia dedicado ao longo dos anos. A conquista da licença também teve um impacto significativo em sua trajetória profissional. Ela abriu portas para novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Carlos começou a ser procurado para consultorias e para trabalhar em projetos mais complexos. E seu papel no banco passou a ser mais central. O reconhecimento por sua competência e pela seriedade com que lidava com as operações financeiras aumentou, e ele ganhou o respeito e a confiança de seus colegas e supervisores. Além disso, a conquista da licença foi um marco emocional para Carlos. Ela simbolizava a realização de um sonho e a superação de obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Ele viu a licença como um reflexo do seu compromisso com a mudança e com a construção de um futuro melhor para ele e para Lucas. A trajetória que começou nas ruas, com a luta diária pela sobrevivência, agora estava levando a novos patamares de sucesso e realização. A nova licença era mais do que uma conquista profissional. Era um testemunho do poder da perseverança e da crença em si mesmo. Carlos estava agora em uma posição onde poderia fazer uma diferença real no mercado financeiro. E a jornada até esse ponto era uma prova de que, com determinação e esforço, era possível transformar a vida e alcançar novos horizontes. A conquista da licença para operar na Bolsa de Valores marcou o início de uma nova fase emocionante em sua carreira. E Carlos estava pronto para abraçar as oportunidades e desafios que viriam a seguir. Capítulo 10. Fundando a empresa. Transformando sonhos em realidade. Carlos sempre sonhara em ter sua própria empresa de investimentos. Um desejo que o acompanhou durante toda a sua jornada de superação. Agora, com a experiência acumulada e a licença para operar na Bolsa de Valores, ele estava finalmente pronto para transformar esse sonho em realidade. Mas a fundação de sua própria empresa era um desafio monumental, repleto de incertezas e obstáculos que ele precisava enfrentar com coragem e determinação. A primeira etapa na criação de sua empresa foi a elaboração de um plano de negócios sólido. Carlos passou noites em claro elaborando um documento que descrevesse com precisão sua visão, suas estratégias e as metas que desejava alcançar. O plano de negócios não era apenas uma formalidade. Era um mapa que guiaria a nova empresa e ajudaria a atrair investidores e parceiros. Cada detalhe, desde a estrutura de capital até as projeções financeiras, precisava ser meticulosamente planejado para garantir que a empresa começasse com o pé direito. Conseguir financiamento foi um dos primeiros grandes obstáculos. Carlos procurou investidores e instituições financeiras, apresentando sua visão com paixão e convicção. A busca por apoio financeiro não foi fácil. Muitos investidores eram céticos, exigindo garantias e provas concretas de que a nova empresa seria bem-sucedida. Carlos teve que se preparar para inúmeras reuniões, defender seu plano e mostrar sua competência e conhecimento do mercado. A rejeição inicial e a necessidade de ajustar o plano às exigências dos investidores foram desafiadoras, mas ele nunca perdeu a esperança. Com o financiamento garantido, o próximo passo foi a construção da equipe. Carlos sabia que não poderia fazer tudo sozinho. Precisava de pessoas talentosas e dedicadas para ajudar a transformar sua visão em realidade. Ele recrutou profissionais com experiência no mercado financeiro e com habilidades complementares às suas próprias. Formar uma equipe coesa e motivada foi crucial para o sucesso da nova empresa. Carlos se dedicou a criar um ambiente de trabalho onde a inovação e a colaboração fossem incentivadas, buscando construir uma cultura empresarial forte e positiva desde o início. A fundação da empresa também envolveu a criação de infraestrutura e sistemas operacionais. Carlos e sua equipe enfrentaram desafios na implementação de tecnologias e processos que garantissem a eficiência e a segurança das operações. O estabelecimento de sistemas de gestão e de análise de dados era essencial para acompanhar o desempenho e tomar decisões informadas. A adaptação aos novos sistemas e a integração de tecnologias avançadas foram um teste constante de paciência e adaptabilidade.
A fase inicial de operação trouxe suas próprias dificuldades. A empresa enfrentou a concorrência acirrada e as incertezas do mercado financeiro, e os primeiros meses foram críticos. Carlos e sua equipe trabalharam incansavelmente para conquistar clientes e estabelecer uma base sólida. A construção da reputação e a consolidação da empresa foram processos lentos. Mas cada pequena conquista, cada cliente satisfeito, cada sucesso na operação era uma vitória significativa. As primeiras conquistas da empresa foram um alívio e um motivo de celebração. A realização dos primeiros contratos, o crescimento da base de clientes e os resultados financeiros positivos foram marcos importantes na trajetória da empresa. Esses sucessos iniciais ajudaram a estabelecer a credibilidade e a fortalecer a posição da empresa no mercado. A sensação de ver seus sonhos se concretizando foi indescritível. E Carlos se sentiu realizado ao ver os frutos de seu trabalho árduo e de sua visão. Enquanto a empresa começava a se firmar no mercado, Carlos continuava a enfrentar novos desafios e a buscar oportunidades de crescimento. Ele se manteve focado em expandir os serviços oferecidos, em explorar novas estratégias de investimento e em manter a excelência no atendimento ao cliente. Cada desafio enfrentado e cada conquista alcançada eram testemunhos de sua dedicação e de sua capacidade de transformar sonhos em realidade. A fundação da empresa de investimentos foi um marco na vida de Carlos, simbolizando a realização de um objetivo que parecia inatingível em seus momentos mais difíceis. A jornada para estabelecer o negócio foi repleta de dificuldades e superações. Mas cada obstáculo enfrentado e cada conquista alcançada o levaram a um novo patamar de sucesso. Carlos havia transformado sua visão em uma realidade próspera, e sua empresa se tornou um reflexo de sua perseverança, dedicação e determinação. Capítulo 11. Superação e legado. A vida transformada e a recompensa. A cidade de São Paulo se estendia à sua frente. Um mar de luzes e movimento que agora refletia a vida transformada de Carlos. O contraste entre aquele cenário vibrante e os dias de luta nas ruas parecia quase surreal. Cada vez que olhava pela janela de seu escritório, Carlos se via refletido nas luzes da cidade. Uma imagem de esperança e conquista que parecia distante, mas que agora era uma realidade palpável. Carlos havia percorrido um longo caminho desde os dias de desespero e incerteza. Sua jornada começou com um futuro incerto e uma luta constante pela sobrevivência. Mas agora ele estava no comando de uma empresa de investimentos próspera. O sucesso financeiro não era apenas uma conquista material. Era um símbolo do poder da superação e da determinação. A realização de seus sonhos se materializou não apenas em números e gráficos, mas na transformação real de sua vida e na capacidade de oferecer um futuro seguro e promissor para Lucas. Cada sucesso alcançado na empresa, cada meta batida, não era apenas um reflexo do trabalho duro de Carlos, mas também um passo em direção à criação de um legado duradouro. Ele sabia que, mais do que acumular riqueza, sua verdadeira recompensa era a oportunidade de fazer a diferença na vida de seu filho e na comunidade. Carlos estava determinado a deixar um legado que fosse significativo e inspirador, um reflexo das lições que aprendeu e das dificuldades que superou. A criação de programas de mentoria e bolsas de estudo foi uma das formas que Carlos encontrou para retribuir à comunidade. Ele queria garantir que outros jovens, que talvez estivessem passando por situações difíceis semelhantes às que ele enfrentou, tivessem a oportunidade de alcançar seus próprios sonhos. Cada programa de mentoria, cada bolsa concedida era um testemunho do impacto que Carlos desejava ter, não apenas como um empresário bem-sucedido, mas como alguém que genuinamente se preocupava com o futuro de outros. O legado que Carlos desejava deixar para Lucas era de resiliência e esperança. Ele queria que seu filho entendesse que, independentemente das circunstâncias iniciais, era possível construir uma vida melhor através do esforço e da determinação. Carlos acreditava que a verdadeira força estava na capacidade de transformar adversidades em oportunidades e de nunca desistir, mesmo quando o caminho parecia impossível. As histórias de sua própria luta e conquista eram lições valiosas que ele passava para Lucas, moldando não apenas o futuro de seu filho, mas também sua visão sobre a vida. Enquanto olhava para o futuro, Carlos se via imerso em um profundo senso de realização. Sua jornada de superação e a construção de seu legado foram mais do que conquistas pessoais. Foram uma forma de transformar sua própria vida e a de outros ao seu redor. Ele estava criando um impacto duradouro, não apenas através de sua empresa, mas também por meio do apoio que oferecia àqueles que mais precisavam. A transformação de Carlos foi um testemunho do poder da perseverança e da crença em um futuro melhor. Sua vida havia mudado drasticamente,
E a recompensa não estava apenas nas conquistas materiais, mas na satisfação de ter feito a diferença na vida de outras pessoas. O legado que ele estava construindo, tanto para seu filho quanto para a comunidade, era um reflexo de sua jornada. Um exemplo inspirador de que, com determinação e esperança, é possível superar qualquer obstáculo e criar um impacto significativo e duradouro. Final. Reflexões e lições. O poder da escolha e a força interior. À medida que o sol se punha sobre a cidade de São Paulo, lançando um brilho dourado sobre os edifícios e ruas abaixo, Carlos sentava-se em sua varanda, refletindo sobre a jornada extraordinária que o havia trazido até aqui. O cenário ao seu redor parecia quase um quadro de tranquilidade e sucesso, um contraste marcante com as memórias de noites frias e dias de luta nas ruas. As luzes da cidade começavam a acender-se uma a uma, e Carlos via nelas não apenas um símbolo do progresso, mas um lembrete do poder das escolhas que o haviam conduzido a este ponto. A jornada de Carlos foi marcada por adversidades imensas e desafios constantes. Ele começou sua trajetória enfrentando uma infância difícil, com um padrasto violento e uma mãe que lutava para manter a família unida. As dificuldades continuaram a se acumular quando, já adulto, ele se viu sozinho para cuidar de um filho pequeno nas ruas de uma grande cidade. Cada etapa da sua vida parecia um teste implacável da sua força e determinação. No entanto, em vez de se deixar vencer, Carlos encontrou dentro de si uma força surpreendente, uma capacidade de resistência e uma determinação férrea que o ajudaram a superar cada obstáculo. Uma das lições mais profundas que Carlos aprendeu ao longo de sua jornada foi o poder da escolha. Ele entendeu que, embora não pudéssemos controlar todas as circunstâncias da vida, sempre temos o poder de escolher como reagir a elas. A decisão de não se conformar com o destino que parecia traçado para ele foi um ponto crucial. Carlos escolheu lutar por um futuro melhor, escolher um caminho de esforço e perseverança. E essas escolhas transformaram sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Carlos percebeu que, em momentos de adversidade, a força interior se torna uma fonte poderosa de transformação. Ele descobriu que a verdadeira força não estava apenas em suportar as dificuldades, mas em usá-las como combustível para criar algo positivo e significativo. Essa força interior o impulsionou a buscar oportunidades, a enfrentar desafios com coragem e a transformar seus sonhos em realidade. Cada obstáculo superado e cada conquista alcançada foram marcos de sua jornada pessoal de crescimento e transformação. Outra lição vital que Carlos aprendeu foi a importância de acreditar em si mesmo. Mesmo quando os outros duvidavam e as chances pareciam mínimas, ele manteve sua crença inabalável em seu potencial. Essa fé em si mesmo foi a âncora que o manteve firme e focado, mesmo quando o caminho parecia incerto. Carlos se tornou um exemplo vivo de que a autoconfiança e a determinação são ingredientes essenciais para a superação e para a realização de sonhos. Ao olhar para o futuro, Carlos vê sua própria vida como um testemunho do poder das escolhas e da força interior. Ele sabe que a vida é uma série de decisões e que, por mais difíceis que possam ser as circunstâncias, sempre há uma escolha a ser feita. A mensagem que ele deseja compartilhar é clara. Não importa quão desafiadora seja a jornada, é possível superar adversidades e criar um futuro melhor através das escolhas que fazemos. Carlos acredita que cada um de nós tem o poder de transformar nossa própria história, de transformar nossas vidas através da coragem, da resiliência e da crença em um futuro melhor. Sua história é uma prova de que, mesmo nas condições mais adversas, é possível encontrar força, fazer escolhas que nos levem para frente e criar um impacto duradouro. Ao refletir sobre sua jornada, Carlos se sente profundamente grato por ter encontrado o caminho para transformar sua vida e por ter a oportunidade de inspirar outros a fazerem o mesmo. A verdadeira mensagem de sua história é a de que a força interior e a escolha são as chaves para criar um futuro de esperança e realização.